homeopatia ou alopatia? Sempre fica uma dúvida no ar. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Fabiana. Obrigado pela oportunidade de estar com você aqui. Vamos começar esclarecendo essa dúvida? Qual é a principal diferença entre a homeopatia e a alopatia? A principal diferença é que a alopatia, na verdade, a medicina mais conhecida, né, e praticada, ela trabalha a pessoa naquela queixa específica que ela está vivendo, né? E a homeopatia não, ela sabe que, nós sabemos que as manifestações clínicas das pessoas têm a ver com a totalidade dela. Então, para nós, quando a gente trata uma pessoa, como o caso de hoje, os ditos alérgicos, né? A gente não vai tratar só a alergia dela, mas ela como um todo e a predisposição que ela tem a adoecer, certo? E que em alguns momentos da vida dela aparece como alergia. Tá. Eu acredito que essa é a pergunta que... Pode chamar de você, né, Marcelo? Por favor. Que a pergunta que você mais ouve nessa época do ano é essa. A homeopatia cura a alergia? Tem isso? Com certeza. É a mais feita, né? Porque é a época onde você tem um maior aporte, né, maior procura no consultório por manifestações alérgicas, principalmente no aparelho respiratório, né? O que a gente diz é o seguinte: o que a homeopatia faz, na verdade, ela tem um excelente resultado em tratamentos de pessoas alérgicas, no sentido de que ela busca realmente e consegue trazer esse alívio e muitas vezes a resolução do problema, onde a pessoa não precisa ficar tomando medicamento por longo tempo para que se suprima aquele sintoma, né, que é diferencial da homeopatia e da alopatia é esse. Enquanto a alopatia suprime o sintoma, a homeopatia trata no sentido de dessensibilizar seu organismo para que ele viva como qualquer outra pessoa. Que nessa época, que bom, que maravilha, chegou a primavera, né? E para outros, meu Deus, primavera, vou espirrar, vou tossir, vou ter... Não é? Então, por que isso? Porque é de consenso de todos os médicos, de maneira geral, de que as alergias são situações já de uma predisposição genética. Por que uma pessoa adoece nessa situação e outra não? Há uma predisposição nela que leva a isso. Tem alguma diferença entre elas? Com certeza. Cada pessoa adoece da sua maneira nessa época, né? Então aí vem alguns com alergia, né? Doutor Marcelo, eu escutei uma vez uma definição de homeopatia que eu acredito que foi a que melhor me explicou o que era homeopatia. Falaram para mim que a homeopatia não trata a doença, mas a causa dela. Procede? Isso é verdadeiro? Na verdade, sim. Eu diria que é mais do que isso, certo? A gente sabe que a homeopatia é mais do que tratar a sua causa. Ela trata a pessoa que adoece. Por quê? Porque cada um de nós nasce com uma maneira própria de ser, viver e adoecer. Ninguém vive, ninguém adoece igual. Nós podemos ter um rótulo, nós somos ditos alérgicos, somos asmáticos, temos depressão, mas como é que é esta pessoa que tem isso? Então o que a homeopatia vai fazer? Ela vai tratar a tua totalidade, vai tratar a tua predisposição a adoecer, que é nata em você, e que vai se manifestar no decorrer da vida naqueles órgãos e sistemas que você tem predisposição a adoecer, que é diferente de mim, que é diferente dele. Tá? Então, a homeopatia, ela não só trata a pessoa, mas trata principalmente a pessoa que adoece dessas várias formas. Fazendo com que, então, com que um remédio, porque tem a ver com a vitalidade tua, tem a ver com a tua formação vital, que está por trás de toda a coordenação da nossa fisiologia. Se você tem alguns sintomas por uma exacerbação do processo fisiológico, ou por uma depressão do processo fisiológico, quando a homeopatia entra em jogo, o que ela faz? Ela entra em questão do tratamento, ela ajuda um reequilíbrio dessa funcionalidade, ou seja, todos aqueles sinais e sintomas que você tenha, não só alérgicos, mas que te comprometem o bem-estar, que te impede de viver com mais satisfação no teu dia a dia, que não são de indicação cirúrgica, isso fica muito bem claro, que o que é cirúrgico é cirúrgico. Claro. Não é? Então, tudo aquilo que for de sintomatologia clínica, não precisa ser só uma coisa específica, é comum só para explicar um pouquinho melhor. A mulher, muitas vezes, vem consultar com a gente por uma enxaqueca. Mas ela tem a tensão pré-menstrual dela, ela tem a insônia dela, ela tem a ansiedade dela, ela tem a alergia dela. Nós não vamos dar, enquanto homeopatas, um remédio para cada situação dessa. Por quê? Porque é a tua vitalidade, é o teu processo vital que entra em disfunção e você vai, no decorrer do tempo, acumulando alguns sinais e sintomas. O que a homeopatia faz? Reverter esse processo vital para um quadro de funcionalidade mais normal, com mais saúde. Então, aqueles órgãos e sistemas que estão dizendo para você assim, você não está vivendo bem, você está adoecendo, está errado aqui ou está errado ali. Justamente, né? Só que, então, junto com isso,
No caso dos alérgicos, então a gente dá medicação homeopática para reequilibrar essa vitalidade. Com isso, o sistema imunológico dela entra em equilíbrio mesmo, né? Ela estava hipersensível, ela passa a ser uma pessoa sensível como qualquer uma, né? E ao mesmo tempo a pessoa vai mudando os hábitos de vida dela, né? Melhorando a alimentação, melhorando as condições do ambiente, né? Porque ela adoece por alterações no ambiente que aos outros não são sensíveis, mas para ela é. Para ela pode ser. E como que é esse tratamento homeopático? Os remédios são mandados fazer, são manipulados, como que é? Certo. A homeopatia ela trabalha com medicamentos manipulados especificamente para cada pessoa nas farmácias homeopáticas, né? Existiu um movimento aí da homeopatia por um tempo que até a gente gosta de esclarecer, até a gente firma nesse ponto. Eu participei da Associação Médica Homeopática há muitos anos, brasileira, fui professor em Florianópolis, então a gente sempre se preocupa com esse esclarecimento, né? Não existe remédio homeopático para este é para dor, este é para insônia, esse é para enxaqueca, esse é para... Isso quase acabou com a homeopatia. Ah, entendi. Os ditos específicos, número tal, eu não vou falar em nomes aqui de laboratório, mas isso na verdade é uma alopatização do princípio homeopático. Uma mercantilização do princípio porque se a homeopatia trata cada ser humano como um diferente, o que acontece? Não pode ter um remédio só que dá certo para todo mundo. O que acontece? Você tem mais de 3.000 substâncias, tanto do reino mineral, animal, como vegetal, como também sintéticas, tá? Já experimentadas e catalogadas de acordo com a Anvisa, enfim, com a Organização Mundial de Saúde, tá? Enquanto medicamento homeopático. Como nós somos bilhões de pessoas no universo, você tem pessoas que se assemelham. Então, você vai, algumas vezes, dar um mesmo nome de medicamento para essa pessoa e para aquela. Mas, muitas vezes, o que traz essas duas pessoas ao consultório são queixas diferentes. Por exemplo, eu posso tratar uma pessoa com asma, ou uma pessoa com amidalite, ou uma pessoa com depressão com um remédio chamado licopódio. Ah, entendi. Por quê? Porque o princípio ativo pode ser o mesmo, mas a função vai ser diferente. Porque são pessoas diferentes. Em que, na verdade, são pessoas diferentes, mas que na sua maneira de adoecer, de viver, elas têm a necessidade do mesmo princípio ativo. Tá? Então não existe, foi muito importante essa pergunta, agradeço. A gente tem que esclarecer isso, não existe na homeopatia um remédio específico para isto. Existe o remédio desta pessoa que adoece desta e desta forma. Entendi. É diferente uma da outra. As duas, também, na verdade, se complementam, né? É bom esclarecer também que antigamente eu digo assim, até 2 décadas atrás, mais ou menos, existia uma rixa por falta de conhecimento, né? Tanto de uma como da outra. Hoje, o que a gente vê, tanto por parte da Organização Mundial de Saúde, que incentiva a implantação da homeopatia nos sistemas públicos de saúde pelo mundo todo, tá? No Brasil, nós já somos uma especialidade médica reconhecida desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina, né? Até por coincidência aqui em Ponta Grossa eu represento a nossa Associação Médica no Conselho Municipal de Saúde, né? Então, existe hoje uma convivência muito salutar. Existem várias faculdades de medicina do Brasil que já têm a homeopatia na sua grade curricular, né? Reconhecida. Então, o que a gente fala? Hoje, a homeopatia, ela é catalogada como uma prática complementar, né? Porque a medicina hegemônica, aquela que mais se faz, é a alopática. Mas ela não é um anti-nada, ela é a favor. Ótimo. Elas não são concorrentes, elas podem ser... Elas podem conviver harmoniosamente. E eu acredito no seguinte, que o futuro da medicina não é a homeopatia. O futuro da medicina é a união delas. A união da homeopatia, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, dos florais, ou seja, o que é que neste momento vai auxiliar mais essa pessoa? Entendi. Ou até a união delas em alguns momentos, né? Aproveitando, desculpa, eu aproveito para falar. Pois não, fique à vontade. Não está te coibindo, não pergunta. Mas essa pessoa, então homeopatia, você usa antibiótico, por exemplo, não posso usar homeopatia. Mentira. Porque o antibiótico não vai trabalhar contra o teu organismo. O antibiótico está trabalhando contra aquele bichinho, falando mais simplesmente, que está agredindo o teu organismo. Então, na verdade, um potencializa o outro, no caso do antibiótico. Assim como não pode suspender o antibiótico e ficar só com a homeopatia. Alguns casos a gente consegue tratar só com homeopatia. Consegue, tranquilamente. Outros não. Então, por isso que eu digo, cada caso é um caso. Entendi. Agora, tirar um pouco daquela, se eu uso antibiótico, não posso homeopatia, não. Existe uma diferença enorme entre o que é um antibiótico e o que é um anti-inflamatório. O anti-inflamatório inibe as reações do teu organismo. O antibiótico não, ele não está atuando contra uma reação, ele está tentando matar o bichinho que está te adoecendo. Por que você adoeceu? Porque o teu sistema imunológico, a tua vitalidade como um todo, a tua fisiologia estava em déficit. O bichinho aproveitou e o que a homeopatia faz? Arrumar o terreno.
Então, ao mesmo tempo que legal, a homeopatia isso, fortalece o terreno, fortalece o sistema imunológico, o antibiótico atua. Aí uma complementa a outra. Eles podem certo? se complementar. Pode e se complementam muitas vezes no dia a dia da gente. Tá. Para a gente terminar essa conversa de hoje, é possível prevenir processos alérgicos, principalmente respiratórios? Com certeza. Por quê? Porque, como a gente falou no início, os processos alérgicos são exacerbações que as pessoas apresentam nos seus sinais, na sua clínica, no seu dia a dia, nos seus sintomas, a estímulos, né, a coisas do nosso meio ambiente que os outros não adoecem. Então, o que a homeopatia faz? Ela reorganiza a tua vitalidade e você passa a não ser mais tão hipersensível a esses estímulos, ao pólen. Fica mais resistente. Justamente, porque o que a homeopatia faz então? Reorganiza a tua vitalidade, reorganiza a tua fisiologia, o teu sistema imunológico entra em equilíbrio, você passa a conviver bem com as flores, com o pólen, com a falta de chuva, com a falta de chuva, não sofrendo tanto quanto aqueles que estão em disfunção. Entendi. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quero agradecer a sua presença. Prometo incomodá-lo mais vezes, se Incomode possível. sempre que necessário. Estou à disposição. Principalmente nessa época que todo mundo precisa de um socorro, né? Com certeza. Obrigada. Obrigado a você. Olha, os telefones do Dr. Marcelo estão no seu vídeo. Conversei aqui com o médico homeopata, Dr. Marcelo Maravieski. Ficou com alguma dúvida? Está precisando de uma ajuda? Está querendo achar o seu equilíbrio? Marca uma consulta. Quem sabe lá você vai encontrar essa ajuda que o Dr. Marcelo falou para encontrar o seu equilíbrio. Bom, vamos para o primeiro intervalinho? Vamos? Não sai daí, que eu já volto. E vou propor que você fique com a pele linda, lisinha e ainda sem dor com o peeling ultrassônico. Até já. Obrigada.